Oi, gente! Bom, então como eu tinha falado, né, na nossa primeira videoaula, a partir de agora o professor não vai mais postar vídeos editados e tudo mais, vai ser uma coisa mais fluida, como se fosse o nosso encontro realmente presencial. Já tá com o teu material separado, né? Sei que já tá com o teu livro de história, já tá com o teu caderno de história, já tá com o teu estojo, já com todo o teu material preparado, porque a aula vai começar. Eu esqueci de postar o finalzinho da aula no vídeo anterior, né? Mas então, assim, estamos aprendendo ainda todos esses momentos. Mas a Cinetinha já deu, então, o início da aula de história. Então, foca aí que, na verdade, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como a gente usar o Google Classroom. Tá? Eu sei que na verdade é uma novidade para todos nós, né? O professor está no mesmo passo que vocês. Há 2 semanas atrás, quando ele entrou, ele não sabia nem por onde entrar, onde clicar, o que tinha que fazer e tudo mais. Mas aos pouquinhos nós vamos nos familiarizando, né? Vocês viram que nas 2 primeiras semanas os professores postaram os conteúdos que a própria Secretaria da Educação já tinha mandado, que foram apostilas adaptadas, para enquanto vocês estavam fazendo essas atividades, nós estávamos estudando como usar essas ferramentas do Google Classroom. Sabemos de tudo? Claro que não. Tá? Tem muita coisa que eu estou fazendo de besteira, tem muita coisa que eu estou aprendendo, e é isso mesmo, gente, é um aprendizado mútuo, tanto de vocês quanto da gente. E a gente precisa desse diálogo. Então hoje o professor vai dar algumas dicas que a gente consegue então aproveitar melhor essa ferramenta do Google Classroom. Vocês estão vendo que tem uma infinidade de possibilidades, né? Na verdade, muitas matérias, às vezes a gente fica até um pouquinho perdido, ou entra numa janela, entra no outro, comenta num lugar, comenta no outro, né? Mas vocês vão ver que na verdade é um espaço muito legal de interação. Minha primeira dica, tá? Que eu tô fazendo isso realmente desde que eu comecei a criar o meu e-mail, a criar esse espaço e tudo mais. Então, assim, acesse frequentemente ou, se possível, diariamente o Google Classroom, né? Vocês estão vendo que, na verdade, são 9 disciplinas, 9 professores postando seus conteúdos. Vocês vão ver que agora, até então, da semana passada, a gente só republicava a apostila pronta da secretaria. Agora, cada professor vai fazer a sua dinâmica. Como o professor está fazendo aqui, ele vai postar videoaulas, ele vai passar algumas explicações, vai passar alguns vídeos de outros canais também, como sugestão para vocês estudarem, e atividades e tudo mais, e logo tem trabalhos. Cada professor vai fazendo a sua lógica. Então, tu tem que estar acessando diariamente mesmo as disciplinas e tudo mais, porque tu vai ver que tem professores que vão postar mais pontualmente, né? O professor ele já vai dizer para vocês, tá, gente? Eu vou sempre postar na segunda-feira com conteúdo para a semana toda. Como tu vai se organizar, aí é uma coisa contigo, tá? Mas o professor tá fechando esse compromisso de sempre postar na segunda-feira, e aí o dia que tu vai colocar pra história, o dia que tu vai cumprir, aí é contigo. Só fica atento, porque a partir de agora a gente vai ter datas para fazer as atividades, para entregar os trabalhos, até para possíveis avaliações. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar ainda nessa quarentena e nesse ensino à distância, então vocês precisam se organizar e estar sempre atento de que tem professores que vão postar diariamente, tem professores que vão postar como professor semanalmente, e aí tu vai dosando então os dias que tu vai estudar e o tanto que tu vai estudar por semana, tá bom? Segunda dica, gente, cria uma rotina de estudos. Já tinha falado na aula anterior, né? Mas fica mais uma vez o reforço, então, de que assim, eu tenho que criar uma rotina diária de estudos, né? Como eu vou organizar isso? Aí tu vai ter essa independência, tu vai ter essa liberdade. Mas, no final da semana, tu vai ter que ter dado conta das atividades, das avaliações, dos trabalhos, das tarefas. Então, assim, cria uma rotina para não ficar pesado. Aí tu abre na sexta-feira, putz, eu tenho um monte de trabalho para fazer e eu nem imaginava. Por quê? Tudo isso porque tu, na verdade, não foi acessando, não foi tendo uma rotina de aos pouquinhos mesmo dando conta de cada conteúdo. Então cria essa rotina. Como eu falei para vocês, o professor ele tem consciência de que das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas ele estaria na escola. Automaticamente ele está aqui produzindo trabalhos, produzindo material, fazendo as minhas atividades como se eu estivesse na escola. O teu compromisso é como se você estivesse estudando na sala de aula. Então organiza a tua rotina de estudos também. Terceira, né? Leia sempre com atenção todas as orientações que a gente está mandando para vocês no Google Classroom.
agora a gente não tem mais esse contato assim visual, né? A gente não tem mais esse contato pessoal. Então a gente vai mandar muito por textos, todas as orientações. Então vocês vão ter que ter realmente atenção, ler tudo, tá? Que é um costume que às vezes vocês não têm, vocês já querem sair perguntando tudo mais. Então leiam todas as instruções. O professor, pelo menos, ele tenta ser o mais possível claro nas especificações e no texto. Então tu tem que ler tudo mesmo ali, que lá vai estar tudo bem explicadinho. E vai ser a parte mesmo que a gente vai ter de interação. Então tem que se imaginar que era como se o professor estivesse explicando para ti o conteúdo ou explicando como vai ser o trabalho a partir do texto. E eu carrego mesmo de texto, professor, suas recomendações e seu texto são muito longos. Justamente por isso que eu quero ser o mais claro possível, né? Então eu tento mesmo deixar bem descritivo. E lá tá tudo bem explicado, tá? E tem muita gente que às vezes acaba me mandando comentário e tava escrito no texto, mas porque tu não leu ou porque tu ainda não tinha, na verdade, entendido todo o texto. Então leia com atenção todas as recomendações e as orientações que estão descritivas. Nem sempre vai ser assim por vídeo, tá? A quarta dica, né? Então, conclua sempre as suas atividades. Estou postando aqui a imagem, então assim, ó, sempre coloca concluído a atividade. Tá sempre, geralmente, quem tá no notebook, na tela, aqui no canto direito ou esquerdo, sempre me babaco, tá? Mas tá aqui no canto direito, no meu direito, né, quando tá acessando, a tela ali, a informaçãozinha ali, marcar como concluída a atividade. Isso por que é importante? Porque aí vem para mim que então tal aluno terminou a atividade. Ali, quando for para fechar a nota, avaliação e tudo mais, eu consigo. Se tu não concluiu, se tu não fechou esse campo ali, eu não tenho como avaliar, não tenho como dar ponto, como dar nota mesmo, realmente, né? Então tu precisa marcar ali. No celular, geralmente é na parte final da tela, tá? É ali, atividades também, aí tu tem que clicar no trabalho, na atividade, enfim, que foi criado aquele post, tu tem que clicar ali dentro mesmo e aí aparece essa caixinha de diálogo ali. Tu sempre tem que clicar, então, como concluída a atividade para a gente conseguir fechar a nota. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo mais as tarefas no caderno, né? Mas daqui a algumas semanas, daqui a algumas aulas, alguns professores já estão passando atividades, eu já vou passar algumas atividades também, que vou começar a dar nota, e aí eu só vou conseguir dar nota se tu marcar como concluído, se tu me enviar, alguns momentos vocês vão ter que me enviar fotos da produção, ou de desenho, ou de mapas conceituais, e tu tem que me enviar esse anexo. Se tu não me enviar, eu não consigo fechar a nota. Lembrando, gente, que essas primeiras semanas a gente estava aprendendo a mexer nessas ferramentas. A partir de agora, o professor é como se fosse sala de aula, e eu cumpro realmente com os prazos, tá? Nós vamos começar a colocar datas que fecham o sistema. Que então, assim, se tu não me entregou até sexta-feira, eu só vou dar nota para aqueles que me entregaram sexta-feira, e os que não me entregarem depois, a plataforma já nem autoriza mais tu entregar depois da segunda data. Então, assim, fiquem bem atentos nas datas que estão ali para entregar, tá? Porque uma vez fechada ali a data, aí tu não vai ter um segundo, terceiro prazo, como a gente geralmente fazia na sala presencialmente. Então fiquem bem atentos, tá, gente? Sempre marcar como concluída e enviar e respeitar as datas mesmo de entrega, tá? Fica bem atento mesmo, porque logo a gente vai começar a dar notas. E se tu não entrega, então sempre, tá, gente? Todas as atividades, frisando bem, tá? Todas as atividades tem que marcar como concluída, ok? A quinta dica. Cuide com as datas e prazos para entregar as atividades, trabalhos e eventuais avaliações online, tá? Que é isso que o professor já tinha até adiantado, então. Então, assim, cuide realmente dessas datas, porque agora a gente só está fechando as avaliações, as tarefas no caderno, né? Mas daqui a pouco vai ter trabalho para entregar, vai ter produção de texto, vai ter mapa conceitual, vai ter ilustração, vai ter até provas, né? Então, assim, tu tem que olhar ali já a data, coloca na agenda, coloca no teu caderno, anota mesmo que então até tal dia tu vai ter que dar conta trabalho de ciência, trabalho de matemática, trabalho de história, tá? Porque o professor já tem que fechar algumas notas com vocês também e a gente precisa respeitar aquele limite ali. Quando coloca aquela data, fecha o sistema e tu não pode mais entregar. Não entregou mais, aí é zero, tá, gente? Agora já estamos numa lógica de sala de aula realmente. Tem que dar conta do conteúdo mesmo e das datas estabelecidas. Essa sexta dica é muito importante, tá? Comunicações, dúvidas, comentários relacionados às aulas virtuais, todo esse material que eu tô postando, enviar apenas no Google Classroom, tá? Me mandem, gente. Tem dúvida, professor? Mas me manda aqui, se tu tá assistindo no Google Classroom, né?
me manda as informações no Google Classroom. Até as semanas anteriores, o professor respondia no Instagram, respondia no WhatsApp, alguns conseguem meu contato, mas o professor não é professor virtual, né? Então, assim, o meu contato é restrito, Facebook, todas essas redes sociais, né? Então, assim, não me procurem lá, gente. Me procurem aqui no Google Classroom. Tu tem que ter a consciência que é como se o professor estivesse na sala de aula, né? Até então, antes de março, vocês me tiravam as dúvidas na sala de aula. Então agora a mesma coisa, a gente tem uma ferramenta oficial que é o Google Classroom. Então se tu tem alguma dúvida, tu vai me mandar os comentários, tem até um inbox ali que tu pode mandar mensagem pessoal ao professor e eu vou responder direto pelas salas de aula, tá? Se me mandar pelo Instagram, se me mandar pelo Face, se mandar pelo Twitter, o professor não vai me responder, tá? Porque realmente ele tem agora uma sala oficial nossa, que é o Google Classroom. É ali que tu vai mandar as suas informações. Ok, gente? O professor não quer ser grosso, mas realmente, assim, eu também tenho a minha vida pessoal, né? E aí eu preservo muito a minha vida pessoal. Então, realmente, são esses espaços que a gente tem para conversar. O professor tinha feito até umas lives lá no início no Instagram, né? Porque era quando a gente ainda não tinha nenhuma diretriz, não tinha nenhuma ferramenta que poderia trazer videoaulas e poderia trazer conteúdos para vocês. Agora nós temos. Então, a gente tem que aproveitar essas ferramentas mesmo. E aí, sempre tu tem que ter o bom senso e lembrar assim, é como se eu estivesse na sala de aula. Era lá que eu tirava minhas dúvidas. E aonde que agora eu vou tirar as minhas dúvidas? No Google Classroom, tá bom? As redes sociais são pra gente falar sobre as minhas publicações, sobre as tuas publicações, sobre as nossas interações. Aí é um outro universo, né? Aí é o professor como uma pessoa normal, né? Não o professor. Mas aqui a gente tem que também ter esse pacto que no Google Classroom que eu tiro minhas dúvidas de trabalhos, atividades e tudo mais, ok? 7. Comente perguntas, interaja nesses espaços do Google Classroom. Até aqui no YouTube, alguns estão assistindo só direto pelo YouTube, né? Então aqui que a gente pode interagir. Tá? Não estamos presencialmente, então precisamos nos comunicar dessa forma. Eu não sei quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Eu não sei se está sendo claro todas as atividades que eu estou postando, todas as videoaulas que eu estou ensinando. Então eu só vou saber realmente quando vocês estão na sala de aula, vocês levantam a mão, né? Ah, professor, não entendi, não sei, não sei o quê, não. Mas aqui a gente não tem, eu não tenho esse contato. Como é que eu vou saber isso? Quando tu me mandar comentário, né? Quando tu me postar ali, professor, não entendi, é para fazer tal coisa? Professor, aquele assunto ali, o que quer dizer? É a partir desses comentários de vocês do Google Classroom, né? Que aí eu vou conseguir realmente entender, ou até aqui no YouTube eu vou conseguir visualizar e ver assim, ah tá, não entendeu bem direito tal assunto, né? E perguntem, gente, não tenham medo de perguntar, né? Mas nesses espaços apropriados. E eu só vou saber realmente como é que tá a evolução, se vocês estão acompanhando o raciocínio, se não estão, aqui pelos comentários, tá bom? Então eu preciso dessa comunicação direta como a gente tinha na sala de aula. Antes era verbal, agora vai ter que ser por textos, ou se enviarem vídeos, enfim, né? Mas a gente precisa ter esse diálogo direto, tá? Diário, constante, ok? E última dica, na verdade não é dica, já é uma recomendação, é bons estudos. A partir de agora a gente vai colocar realmente a mão na massa, nós vamos realmente estudar, né? Eu estou muito empolgado porque é um material que o professor tem selecionado já há dias, com muito carinho, vai ter coisas diferentes, vai ter textos que a gente vai ter que ler, vai ter algumas videoaulas, vai ter algumas coisas bem diferentes, dinâmicas, tá bom, gente? Não tenham medo, se arrisquem mesmo, é um momento de aprendizado, tô muito feliz de estar compartilhando essas descobertas com vocês e eu espero que vocês também possam me trazer muitas coisas. Ah, professor, tem essa ferramenta, o senhor pode usar isso. A gente pode criar, então, agora possibilidades a partir desse mundo virtual, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando todos esses materiais que o professor está inserindo, porque é tudo feito com muito carinho, pensado mesmo com muito carinho. Então aproveitem bem, gente. Sigam todas essas dicas que o professor está passando, que não vai ter erro e vocês vão ter com certeza um bom resultado, tá bom? Beijo grande, professor. Hoje eu lembrei de tocar minha sinetinha de final de aula, tá? Agora vocês correm lá pro Google Classroom, que deve ter atividades e mais coisas para fazer. E a gente se vê, então, até nas nossas próximas videoaulas, tá bom? Beijo grande e até mais. Tchau, tchau!